cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí, meus queridos, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então, mais um vídeo pro canal e hoje fazendo um vídeo a lá chão de fábrica, né? Estamos aqui com a mão na massa e, bom, hoje a gente vai fazer um vídeo então falando sobre o assunto que eu prometi pra vocês, né? O pessoal tava me cobrando um vídeo sobre o aumento do preço da Plus e eu vou falar pra vocês, galera, que assim, geralmente é sempre mais interessante, né? Você gravar o vídeo no momento em que acontece, porque é quando você tá um pouco mais eufórico, né? Só que também tem uma vantagem de quando você grava o vídeo depois, né? Porque é quando você, assim, você não tá mais tão eufórico, mas você dá uma pesquisada a mais, né? Então eu quero comentar algumas coisas sim a respeito disso. Eu acho que ontem a Sony cometeu um erro tenebroso, tá? Com relação a esse aumento da Plus. Só que, pasmem, eu não estou dizendo isso tão necessariamente por questão de preço. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, tá? Mas sim, foi um erro tenebroso. E aí eu quero também tecer as minhas opiniões a respeito aí do caso. Bom, no vídeo de hoje eu vou deixar como fundo aqui, galera, um serviço de upgrade de analógico para DualSense Edge, tá? Então vocês vão acompanhar aqui, deixa eu deixar a câmera focando, né? Porque essa câmera danada aqui é louca, né? Para desfocar quando eu tô mexendo. Então hoje vocês vão acompanhar esse serviço aqui, muita gente tem dúvida de saber, se você não sabe eu tenho um canal da assistência Lordtech, você pode ver um vídeo de eu mexendo em placas como essa aqui já naquele canal, mas já que eu tô aqui fazendo um vídeo para PlayStation 1000 Grau, fica aí de fundo porque é de serviço, eu preciso fazer isso agora, né, enquanto eu tô gravando o vídeo para vocês. Bom, então vamos lá, galera, vamos começar aí do básico, tá? Independente do motivo do aumento desse preço, né, a Sony aumentar o preço da PlayStation Plus agora é dar um tiro no pé. Por qual razão? Tá? Vamos deixar o preço de lado por enquanto. Meus amigos, qual que é a principal imagem que o PlayStation está passando nesse momento? Nesse vídeo eu convido vocês a meditarem profundamente aqui junto comigo, tá? Lembrando que a minha opinião, eu não sou o senhor da razão, vocês podem discordar do que eu falo, vocês podem concordar, né? Vamos discutir isso aí, beleza? Bom, a gente sabe que a Sony ela já não vem de uma sequência muito legal de lançamentos, né? Isso que eu digo dos próprios jogos da casa dela, os tradicionais AAAs, certo? Eu não estou dizendo que o PlayStation não teve jogo durante esse tempo, eu só estou dizendo que o PlayStation não fez tanto o papel dele quanto deveria ter feito, tá? Tá faltando esses jogos aí principais da casa, todo mundo já tá cansado de saber disso, então não preciso ficar aqui chovendo no molhado, né? O último grande jogo single player que a Sony lançou, meus amigos, por parte dos estúdios dela foi Spider-Man 2, né? Lá em 2023, então nós já estamos aí 2 anos já praticamente na frente. E se não fossem as parcerias aí que o PlayStation teve, né, alguns poucos lançamentos dela própria, como, sei lá, um Astrobot, né, um Helldivers 2, por mais que possam ter sido sucesso, cara, a gente teria ficado sem nada, né, do padrão aí da casa que a gente está acostumado. Então quando você soma esse histórico, mais aquelas polêmicas, né, dos jogos ali de serviço e tudo mais, a imagem do PlayStation realmente não tá muito legal não. Ontem, para contextualizar o assunto, né, desse negócio da Plus, pra vocês entenderem onde eu quero chegar, eu vou citando aqui outras situações que tem tudo a ver com esse assunto, beleza? E realmente não tá fácil ser gamer no Brasil. Com os preços subindo em todos os lugares, só se pode contar com promoções. E para isso, basta você seguir a Promotech Games, estar lá nos grupos do WhatsApp e acompanhar todos os melhores anúncios com os melhores cupons de desconto para os seus jogos, para os seus consoles, para os seus acessórios e tudo aquilo que você precisa para economizar aquela grana. Confere aí os links na descrição. Ontem eu tava assistindo um vídeo de um cara aqui no YouTube que me foi recomendado, né, aí pelo algoritmo. E nesse vídeo o cara tava falando a respeito dele ter gasto dinheiro com o PlayStation 5 e ele não estar utilizando o aparelho, né? Ele é um cara que gosta ali de Steam Deck, eu não lembro o nome do canal nesse momento, se estiver assistindo pode se manifestar aí, beleza? E ele tava falando como que ele tava se divertindo com o Steam Deck, jogando aí alguns jogos da Sony, né? Acho que era Horizon Forbidden West e outros títulos, e que no PlayStation ele tava deixando parado, né? Porque não tava tendo grandes lançamentos e tudo mais. E aí eu falo pra vocês, né, caras? Esse cara aí, ele tava errado, né? De certa forma, não, entendeu? Eu, por exemplo, não trocaria o meu PlayStation 5 por um Steam Deck. Eu tenho PC, claro,
mas eu não trocaria, né? O cara, lógico que ele tem algumas preferências que levam ele mais para esse lado. Mas assim, parte do que ele diz lá no vídeo, boa parte realmente faz sentido. A Sony, ela tá muito fraca em termos de comunicação com o seu público. Então, quando você soma já todo esse contexto, todo esse peso, todas as polêmicas, né, que já envolveram o PlayStation, e ainda por cima chega ontem, né, e a Sony anuncia um aumento de quase 30% na assinatura da Plus, cara, não tem muito como você tancar, velho. Não tem. Olha, se fosse ontem, nesse momento do vídeo, já tava explodindo, né? Mas assim, não tem como você tancar, entendeu? Porque assim, a empresa deixa vir as notícias ruins, mas não traz nada que os jogadores querem. Pô, o Xbox aí acabou de anunciar, confirmar o showcase desse ano. Não importa se vai ser bom, se vai ser ruim, mas anunciou. Tá lá, tentando fazer o que é deles ali, né? A Microsoft, apesar de estar em último lugar na geração, tá ali até a Microsoft, cara. Vai fazer showcase. E a Sony nada, velho. Entende? Então esse tipo de coisa é revoltante, esse tipo de coisa assim, caras, olha, é desanimador ver o descaso que a Sony tem, né? Na comunicação com a galera, tá ligado? A Sony tem um público que é fiel, a Sony tem um público que ela deixou acostumado, certo? A ter um nível, um padrão de qualidade, de lançamento, de constância, lá na época do PlayStation 4 e no começo, né, na primeira fase da geração do PlayStation 5, e do nada ela para com isso, do nada ela resolve que, vamos dar umas férias aí, né, galera, vamos deixar o pessoal aí na espera, né, vamos tentar outros projetinhos aqui, que essa galera já tá de saco cheio, né, ou, sei lá, já jogaram muito esses jogos aqui de alta qualidade, vamos testar outras coisas também. Parece que é isso que eles tiveram ideia, sabe? Essa ideia de jirico aí na cabeça. E aí, né? A Sony de hoje, ela não é a mesma Sony que se comunica com a gente como a Sony da época do PlayStation 4. Isso é uma coisa que me deixa assim revoltado, cara. Nem parece que é a mesma Sony. Os caras parecem que perderam a mão, perderam, sabe, completamente aí o rumo, né? Estão tentando aparentemente se recuperar, né, daquelas decisões estúpidas de querer ficar focando em jogo de serviço. Mas eu me pergunto, cara, se de repente agora já não é tarde demais pra isso. Se de repente os atrasos que a gente sofreu, né, desde 2023 pra cá, não foram impactantes demais a ponto da gente já não conseguir mais recuperar tanto agora, né, nessa geração. É lógico que a gente sabe que tinha muito jogo aí que já estava sendo feito pro PlayStation 5 e tudo mais, mas enfim, né, mano? O que tá pesando nesse momento é isso, é a hype. A Sony não gera hype mais no PlayStation, cara. Sabe? E quando eu falo de hype, eu não tô falando assim, esse ano tá sem jogo. A gente sabe que não tá, ó. Esse ano tem o quê? Death Stranding 2, o Phantom Blade, tem acho que mais uns outros 2 jogos lá que me fugiram da memória agora. O Ghost of Yotei, né? Tinha mais um ainda que não tá me vindo na cabeça. Então assim, legal, entendeu? Mas são jogos que a gente já sabe há algum tempo, né? E tá faltando ainda, né, outros títulos, por exemplo, um estúdio aí que tá muito parado, né, que é o estúdio da Insomniac Games. Tudo bem que eles já entregaram bastante, mas a essas alturas, com base no histórico de entrega deles, eu já esperava ver pelo menos mais um anúncio aí, né? A gente sabe que eles estão fazendo aí o Wolverine, acabou acontecendo vazamentos, recentemente eles confirmaram que eles estão trabalhando aí a todo vapor, né, no jogo do Wolverine, o que eu acho muito legal, né, muito legal, mas assim, caras, a gente já não tem mais atualização do Wolverine há muito tempo, entendeu? Muito tempo. A gente precisa saber o que tá acontecendo, né, mano? Eu acho que tá faltando mais clareza aí, um posicionamento por parte da empresa. Enfim, então dado todo esse histórico aí que a gente tá falando aqui, galera, vocês me desculpem, tá? Se às vezes eu falo muito aqui no vídeo, nesse tipo de formato, é porque eu tenho que prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Então assim, quando a Sony vem ontem, né, e anuncia esse aumento da Plus, a gente tem 2 coisas aí pra analisar, tá? Galera, como eu falei pra vocês, eu fui atrás das informações, né? E realmente, esse aumento da Plus aí que aconteceu foi só no Brasil, ou melhor dizendo, aqui na América Latina, né? E quando isso acontece só em uma determinada região, significa uma coisa. O mercado naquela região enfraqueceu, e aí a empresa precisa compensar a perda, tá? Basicamente foi isso aí o que ocorreu. E aí eu acabei descobrindo que parece que dessa vez a culpa, né, da PSN aumentar não é necessariamente da Sony, né? Ou seja, os caras não decidiram simplesmente que eles querem extorquir, né, o pessoal da América Latina, extorquir aí o pessoal do Brasil. O que acontece, galera, é que a moeda, né, o real, ele desvalorizou demais. E aí aconteceu aquilo que eu já vinha falando para vocês que poderia acontecer, né, o encarecimento do mercado de games. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando a respeito dos jogos que, né, já há algum tempo estão aí com uma faixa, né, um preço de lançamento média de R$350, poderem aumentar para R$399, R$449, tá? E esse aumento no serviço da Plus aqui no Brasil
está refletindo justamente isso, o aumento do dólar, né? A inflação exagerada que tem aqui no Brasil, certo? A gente está passando por tempos assim que, cara, é inacreditável de ver, né? Porque assim, eu não vou, né? Vocês sabem que eu não tenho político de estimação, nem gosto de política, mas, pô, cara, eu acho que essa crítica não tem como fugir, né, velho? Como é que pode, né? A gente tá num tempo que nem tem pandemia, não tem nada, os caras conseguirem ter um resultado ainda pior, né? Com relação à economia do país, né? Então a gente foi pro buraco, o dólar tá altíssimo e a consequência é essa aí que vocês estão vendo, beleza? Aí eu sei que vai ter gente agora que vai falar, Lorde, mas peraí, então você estava criticando, agora você está defendendo. E a minha resposta para você é não é uma questão de defesa. Eu estou analisando a realidade, tá? Adoraria poder falar que a culpa desse aumento realmente foi da Sony, mas pelo menos a parte do aumento, não foi. Não foi. Se você fizer a dolarização, né, se você fizer a conversão do dólar, do preço, por exemplo, da PlayStation Plus Extra, por exemplo, americana, tá? Pro real, cara, vai dar quase R$800 o preço, beleza? Enquanto que aqui no Brasil, a assinatura da Extra tá saindo por o quê? Uns 400 e pouco, vai aumentar para uns 500 e pouco. Então mesmo, olha lá, né, isso indica que o preço ainda está localizado no nosso país. Então nesse ponto, pelo menos nesse ponto, né, podemos dizer aí que a Sony acertou na questão assim, pô, a gente vai ter que aumentar o preço, mas ainda assim vamos manter o preço localizado. Então legal, isso é bacana, mas é aí que tá o ponto, né? Se por um lado os caras ainda acertarem manter um preço localizado, tudo indica que a Sony segurou essa bucha aí, né, durante muito tempo, tá? Porque o dólar já tá alto faz muito tempo, há muito tempo que o dólar já tá acima de R$5, entende? Por outro lado, caras, o timing para fazer essa correção não podia ser o pior possível, né? Caras, o que é que custava fazer, né, o anúncio do aumento da Plus? Sei lá, velho, tipo, depois do lançamento de algum jogo, entendeu? Por que não vem a público conversar com a galera no Brasil, cara? Sabe, cadê os gerentes da Sony para poder ter uma comunicação mais direta com o pessoal? Faz um vídeo, né, sei lá, do gerente, se é que tem, né, algum gerente aí no Brasil da Sony que possa conversar com o público, mas, cara, faz um vídeo. Fala, ó, galera, vocês desculpem a gente, tá? Infelizmente não tem mais como segurar, dá uma explicação, sabe? E lógico, anuncia a porcaria de um evento, cara. Cadê o showcase do PlayStation que eu tô falando? Né? Não se trata só do aumento da Plus. O problema é que os caras darem uma notícia como essa em um momento que não tá tendo nada, cara. Aí como é que o público se agarra? No que o público vai se agarrar? Você entende? Então, né, pelo menos para dar uma compensada. E nem isso os caras fazem. Nem isso os caras fazem. Galera, há quanto tempo que a gente não tá falando de showcase do PlayStation, mano? O último showcase do PlayStation foi um showcase assim que, cara, uma decepção, frustrar a expectativa da galera, né, de ver os grandes títulos da casa, e por consequência estamos aí, até hoje, né, acabou Spider-Man 2, acabou tudo que tinha pra lançar ali. A gente já tá aí mais da metade da geração. A gente sabe que jogo AAA tá mais caro de fazer, não é fácil manter, né, uma constância, mas assim, vocês não têm também essa impressão, né, de que a Sony tá perdida, de que a Sony tá assim, perdeu o rumo das rédeas, né, da carruagem, que os caras estão lá desesperados tentando pegar ali nas cordas e os cavalos doidos correndo assim sem direção? Essa é a impressão que tá passando, né? E é uma impressão que pra quem viveu a época do PlayStation 4, como nós vivemos, você que tá aqui no canal já há bastante tempo, né, já é velho aí na casa, você sabe do que eu tô falando, vocês lembram muito bem, galera. A época do PlayStation 4 foi gloriosa, né? Até o começo aqui da época do PlayStation 5, na primeira fase, nossa, a gente fazia os vídeos aqui dando risada, né, na brincadeira, na zoeira, porque o PlayStation tava com tudo, né? Tava com tudo, não tinha nada que ser questionado, entendeu? Só que aí a Sony vai dar uma brecha dessas, né? Esses dias mesmo eu tava me perguntando, caras, por exemplo, esse mês vai sair o remaster do Days Gone, né? Cara, Days Gone, um jogo fantástico, um jogo que, olha, os caras tiveram muita ousadia, né? Um jogo que trouxe inovações, apesar dos pesares, né? Apesar dos problemas técnicos, né, que acompanharam aí o lançamento do game, que prejudicaram bastante também o lançamento, mas é um game que, vamos dizer assim, deu a volta por cima, né? Tem uma narrativa fantástica, uma gameplay maravilhosa. E aí eu falo pra vocês, mano, cadê a continuação do Days Gone, cara? Quando eu falo pra vocês sobre essa onda, né, de más notícias que o PlayStation vem sofrendo, tem tudo a ver também com os estúdios, né? Recentemente aí a gente não teve aquela notícia que falava sobre estúdio do PlayStation, que tinha mais estúdios do PlayStation ali cancelando, né, jogo de serviço, e a Band Studio estava envolvida nisso daí, galera. Pois é, se eu não me engano, eles estavam desenvolvendo um God of War lá, né, alguma coisa assim, online, e aí foi cancelado o projeto. E aí eu falo pra vocês, né, mano, olha quanto tempo que a Band Studio já não lança nada, cara. Desde o Days Gone 2,
A Band Studio não fez praticamente mais nada, manos. Então assim, você olha pra uma coisa dessa, você fala, caraca, já era pra ter saído o Days Gone 2, desde o lançamento lá em 2019 do primeiro, e já era pra gente estar no lançamento do Days Gone 3, ou melhor, no desenvolvimento, pelo menos, né, do Days Gone 3, manos. Então você tem noção do quão deprimente é você ver, né, onde as coisas chegaram, né? Pô, chegar nesse ponto dos principais jogos da plataforma, as principais franquias parece que pararam, né? E estúdio aí que era tão capacitado, tão promissor, né? Como o caso da Band Studio, tá aí, né? Sendo subutilizado para joguinho de serviço. Aí eu falo pra vocês, né? Cancelaram aí recentemente o projeto de multiplayer que eles estavam fazendo. Mas e aí? Eles vão começar a fazer um outro jogo só agora? Do zero? Entendeu? Só agora que eles vão começar a fazer outro título, então? Single player? E quantos anos vai levar até isso aí ficar pronto? Né? Bom, vou dar uma pequena pausa aqui no vídeo, galera, para mostrar uma curiosidade para vocês, já que nesse tipo de vídeo a gente fala de tudo, né? Isso aqui que vocês estão vendo é um teste, né? Pós-remoção de analógico da placa do DualSense Edge, que você faz aqui, ó, é facinho, no próprio Edge. Se ele piscar as luzes azuis, quer dizer que tá ok. Se ele ficar piscando branco, quer dizer que deu merda, né? Em alguma parte aqui. Provavelmente alguma solda, né? Olha lá, ele fica piscando assim, ó. Provavelmente alguma solda aqui, né? Fechou algum curto, então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer aqui os procedimentos, né? Você tem que fazer com calma, sem pressa. Né? E geralmente, ó, são esses componentes dessa região aqui, ó, que dão esse problema na hora que você está removendo. Principalmente essa solda desse lado, às vezes ela pega aqui, ó, e aí ela acaba unificando, né, os polos e você gera um curto na placa, né? E aí você tem que tirar depois, e para enxergar é que é difícil, né? Porque a placa é pequenininha, então engana muito, né? Na hora que você tá olhando aqui. Bom, enfim, é por isso, e até por isso, né, que fazer o upgrade dos analógicos, né, na placa do Edge é mais caro do que no DualSense normal, porque é um procedimento muito mais arriscado, né? Bom, enfim, então, galera, retornando aqui pro assunto aqui, né? Então, assim, caras, vamos falar um pouco da Plus agora, né? Esse aumento da Plus aí, aqui no Brasil, pode até ser que tenha justificativa do dólar, né? Beleza, então vamos colocar assim, não tá necessariamente na conta da Sony. Mas se a gente parar para lembrar aqui, no ano passado, a Sony tinha anunciado realmente o reajuste global da Plus. Aí sim foi uma questão dela própria, certo? Não tem nada a ver com você compensar, né, uma desvalorização de uma moeda específica, né? E eles alegaram que era para, né, trazer cada vez mais qualidade, etc e tal, para o serviço. Bom, vamos falar então um pouco da qualidade do serviço da Plus, tá? Eu particularmente não acho o serviço da Plus ruim. Eu acho que, na verdade, a Plus é um serviço excelente em termos de quantidade de jogos. Eles estão sempre tentando trazer títulos, né, de grande impacto. Por exemplo, nesse mês, o jogo da Plus aí vai ser o grande chamariz, né? O Hogwarts Legacy, que, querendo ou não, foi um grande sucesso, né? E aí você vê um jogo como esse, já entrando no serviço em um tempo tão curto, né, vamos dizer assim, é uma coisa de fato impressionante, né? E é um jogo de muito peso. Então, legal, bacana. Mas, cara, antes de jogos como esse começarem a entrar na Plus aí, né, nesses meses, antes do aumento do preço que teve no ano passado, já era assim. A Plus, ela melhorou muito como serviço desde a época do PlayStation 4. Hoje em dia, praticamente, é só jogão que eles dão na Plus. Pelo menos, no mínimo, um jogo aí, né, um jogão por mês, a gente vê entrando no serviço. Então, assim, pra que teve aumento, então? Porque não teve grande diferença do que já era antes, entende? É pra manter a qualidade. Mas se com aquele preço anterior a qualidade já era assim, então não tinha tanta necessidade assim de aumentar o preço. Vocês não concordam? Pelo menos é como eu enxergo, né? Eu entendo que as coisas ficaram mais caras, o mercado está mais caro, os jogos estão mais caros de fazer, mas pô, a gente está falando de uma diferença de um ano para o outro, né? E eu não vi um grande aumento. Aliás, a Plus, como uma crítica final aqui, ela deve muito, né? Ela peca muito, por exemplo, na categoria mais alta dela, que é a Premium, né? Também conhecida como Deluxe, onde supostamente o grande diferencial é você ter retrocompatibilidade, mas os jogos que vêm na retro, na sua grande maioria, são completamente descartáveis. E não teve melhoria nisso, né? Não teve. Muito pelo contrário, os caras continuaram lançando aí, né? Pegando jogos que ninguém pede, né, na sua grande maioria. E no fim, aquele aumento de preço não parece ter se justificado tanto. No fim das contas, a gente continua sem showcase, continua sem evento, né? Continua sem ter nada aqui nas mãos, sendo que o ano aí já tá indo já já estamos indo para maio e até agora nada. Nenhum anúncio de absolutamente nada. Então, é isso, né? Aquele showcase parte 2 lá que a gente estava esperando há tanto tempo não aconteceu. E resta agora a esperança, né? De ver se a Sony vai acordar ou se a Sony
tá precisando tomar uma chacoalhada igual na época do PlayStation 3. Então, enfim, meus amigos, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem, tá? Novamente, esse formato aqui ele é bastante rústico, é o que eu consigo fazer. Nem sempre eu consigo me concentrar tão bem quando eu falo. Então, às vezes, o meu raciocínio não fica tão bom como quando eu faço um vídeo ali, né, sentado ali na cadeira, né, já com o roteiro em mente e tudo mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e vejo vocês muito em breve. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.